Caríssimos irmãos e irmãs, também nossos internautas que nos acompanham. Então hoje vamos analisar essas leituras de uma forma mais profunda. Quem é o vencedor do mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O ato de fé é o que diferencia um cristão do não cristão, né? A fé, que não é simplesmente a confiança, né? A fé teologal, que envolve dois aspectos. Como que é dividida a fé? Fides que, fides qua. O que é isso, fides que, fides qua? Fides que, em latim, vem de acusativo de algo objetivo. Não tem como ter fé em Deus se Ele não se revela. Então essa é a primeira parte, fides que. É Deus que se revela por amor. Fides qua, que no latim é ablativo, quer dizer, o meio pelo qual a gente crê, é através das nossas faculdades espirituais, intelecto e vontade. O que a graça faz? Ilumina a nossa inteligência e move a nossa vontade para aceitar o que Deus revela. Então a fé teologal, ela tem esses dois aspectos. A revelação em si e a ação da graça no nosso intelecto para entender e acolher a revelação. Por quê? Porque não passa pelos sentidos. Então, é isso que nos torna sobrenaturais. As virtudes teologais. A fé, que é ligada à esperança, e quando você crê em alguém, você espera nele. E o amor, que já foi quem moveu tudo, né? Quem move. O que move um ser perfeito a agir num ser imperfeito? O amor. Deus não ganha nada com a gente. Ele já é perfeito. Mas se ele age, é porque ele ama. Essa é a dinâmica que nos faz cada vez mais ter intimidade com Deus. Ontem estava vindo com o diácono, eu estava ouvindo aquele mesmo teólogo lá de São Paulo, e eu achei uma coisa interessante. Eu sempre estou dizendo para quem é de casal de segunda união, que se pode ter e que está em processo de nulidade, demora, né? Eu sempre digo para tentar fazer uma comunhão espiritual bem feita. A gente teve até aquele testemunho, né? Daquela que é de segunda união, que teve uma experiência mística. E esse teólogo disse que não só quem não pode comungar e faz comunhão espiritual, mas todos nós, fora da missa, devemos treinar a comunhão espiritual nas nossas orações. Ele disse mais ou menos uns 10 minutos buscar essa união com Deus, com a Trindade, através da fé e o amor. Até se assemelhar à união da Eucaristia. Como a Eucaristia dura no nosso corpo mais ou menos 10 minutos, então a gente teria que treinar. Muito, muito interessante. Se você não treina a intimidade com Deus, você não consegue depois fazer uma boa comunhão espiritual, se for o caso. E nós que podemos comungar, também não conseguimos ter uma intimidade tão grande com Deus quanto na comunhão. Agora, quando você treina, Deus quer que nós nos unamos a Ele. Sempre, né? Este é o que veio pela água e pelo sangue. O que saiu das costelas de Cristo? Água e sangue, que simbolizaria o quê? Batismo e Eucaristia. Batismo e Eucaristia são os dois ápices do quê? Da igreja. Assim como Adão gerou Eva da costela, Jesus gerou a igreja da sua costela. Ok? Então posso dizer que Adão e Eva é uma prefiguração da união de Cristo com a igreja. O batismo e a Eucaristia
são as duas colunas sacramentais, né? O batismo é a porta de entrada para todos os outros sacramentos, e a Eucaristia é o ápice dos sacramentos, aquela que nos nutre a alma. Então é através desses dois sacramentos mais fortes que nós introduzimos na vida de fé, na vida sobrenatural. São José Maria Escrivá dizia que ou você vive uma vida sobrenatural, ou você vive uma vida abaixo de animal. Porque nós somos feitos para a vida sobrenatural. Quem não vive a vida sobrenatural, e realmente, são pessoas que, na grande maioria das vezes, quem não vive a vida sobrenatural, vive uma vida contra a própria natureza. São pessoas que se cortam, que alimentam mal, que fica tentando enfiar coisa no corpo, que não estão nunca satisfeitos, né? Ou que se entregam à vida de sexualidade, orgias, que nem animal faz. Animal tem sexo para reprodução, né? Mas quem está afastado da vida sobrenatural vive uma vida subanimal. Nós temos que obrigatoriamente ir para a vida sobrenatural. E é o Espírito que dá testemunho, porque na hora do batismo, quem age ali é o Espírito Santo, né? Na hora da Eucaristia, como é que chama aquela invocação do Espírito Santo sobre a Eucaristia? Epiclese, ou epiclese. Então, é o Espírito que transforma a substância do pão em substância de Cristo. A substância do vinho em substância do sangue de Cristo. Ou de Cristo como um todo. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho, né? Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Quem não crê em Deus faz dele um mentiroso. Forte. Deus nos deu a vida eterna e a vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quando teve o pecado original, qual foi a proibição de Deus sobre Adão e Eva? Não estenderás e não comerás do fruto da vida eterna. A partir de agora, morrerás. Cristo é o fruto da vida eterna devolvido à humanidade. Por isso que Santa Isabel fala, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto. A cruz é chamada árvore da vida. Quando o fruto está maduro para ser colhido. Só que não em carne, porque senão ficaria estranho, né? Por isso que tem a Eucaristia. Deus viu com a sua sabedoria que para nós ficaria fácil se mantivesse os acidentes de pão e de vinho, mesmo mudando a substância, né? E aqui, no Evangelho, a gente vê de novo essa interface entre o último profeta do Antigo Testamento e Jesus, que diz que depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Não sou digno de desamarrar as sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Essa é a nossa reverência ao Senhor, né? Nós temos que aprender muito com João Batista, a capacidade de diminuirmos a nós mesmos para que ele cresça. Cada vez mais. A melhor mãe do mundo é a mãe que diminui de si e apresenta Cristo para o filho. O melhor pai do mundo é aquele... Tem uma oração que eu faço de vez em quando, que ajuda muito. Vocês pais e mães que têm dificuldade com filhos. Reza, que o meu toque seja o teu. Que o meu olhar seja o teu olhar. Que o meu amor seja o teu amor. Que o abraço seja o teu abraço. Que ele te veja em mim. Que eu desapareça. E que eu... Imagina uns pais que, além de educar a disciplina, esvazia de si para que Cristo eduque os filhos. Como não seria diferente? Imagina o poder que isso não tem, né? Porque muita gente pergunta, padre, por que tem pais que educam o filho com disciplina e depois que cresce vira uma tranqueira?
larga a família, né? Tem umas menininhas que é criada só na gaiola, com 17, 18 apaixona por um semiaberto e vaza no braquiara. Por quê? Larga tudo, vai morar no pau a pique com ele. Por quê? Porque ela não foi saciada no desejo infinito da alma, só na disciplina. E aí ficou aquele desejo, como aconteceu com aquela menina da Áustria, uma menina belíssima da Áustria, que foi namorar com o do ISIS, lá no Iraque. Por que essa menina sai lá um país tranquilo, família boa, e vai lá no meio dos terroristas? Coitadinha, tentou fugir depois que arrependeu, foi estraçalhada só, né? Cortaram ela em pedaços. Porque ela estava namorando o chefe do ISIS. O que faz uma menina dessa? Né? Sair da sua casa, tudo tranquilo, e ir para lá. Que falta de ideia é essa? É que a alma tem uma sede infinita. Que os pais que fazem isso que eu falei, sacia com o Cristo. Né? O amor de Cristo, a graça de Cristo. Os pais que só dão disciplina, faz com que o filho tenha uma certa busca de algo. Como a Suzane Richthofen, né? Os pais lá, de família rica, em São Paulo, namora com um vagabundo e vai lá e planeja matar o pai e a mãe. Então tem que ter vocês não são pais sozinhos, vocês são instrumentos de Deus. Né? Naqueles dias, Jesus veio a Nazaré e foi batizado no Rio Jordão. E logo ao sair da água, o céu se abriu e o Espírito como pomba descer sobre ele, e do céu uma voz: Tu és meu filho amado. Por que Jesus quis ser batizado? Porque ele é pecador? Por quê? A natureza humana de Cristo é mais perfeita, não é? Ele quis mostrar que toda a natureza humana, a partir daquele momento, para adquirir a perfeição, tem que passar pela porta do batismo. Porque é o batismo que nos transforma de novo filhos de Deus. Esse é um aspecto. Também para servir de exemplo para todos nós. O outro aspecto é que ele ali abre, é com o batismo que começa a vida de missão de Cristo. Ele abre o céu. Quando desce a pomba e o céu se abre, é como se ele reabrisse o céu para nós, que estava fechado com o pecado original. E quando a pomba desce sobre Jesus, ele está dentro de onde? Rio Jordão, água, pomba, espírito, água. Lembra o quê? A criação em Gênesis, ok? O Espírito paira sobre as águas, lembra? E começou a criar o mundo. Esse mundo se decaiu. Jesus agora coloca o Espírito de novo a pairar sobre as águas do Jordão. Para simbolizar o quê? Que está sendo criado um novo céu e uma nova terra. Olha que bonito. Que é a vida eterna. O céu. E além disso, ali apresenta-se a teofania, a manifestação da Qual que é o outro local que tem? Transfiguração. Lembra que a nossa razão é capaz de saber que precisa de Deus, mas não podemos saber que Deus são 3 pessoas. Ok? Quem nos revelou isso foi Jesus. Felipe falou para Jesus: mostra-nos o Pai. Felipe, mas estou convosco desde sempre. Eu estou no Pai, o Pai em mim. Eu e o Pai somos um. Ninguém pode imaginar isso na cabeça, né? Se Jesus não se revelasse. Tu és meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Ele é o Filho de Deus por natureza. Nós somos filhos no Filho. Jesus é filho desde sempre na natureza. Nós somos filho no Filho, através de Cristo.
Bem, são textos muito ricos, por isso que a gente tem que abordar parte a parte, mas depois vocês meditam em casa um pouquinho mais, para entender todo esse mistério da salvação, tanto da carta de São João, quanto do Evangelho. E que o Espírito Santo nos faça cada vez mais ter a humildade de João Batista, de desaparecer, para que Cristo viva em nós. Assim seja.